na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nós leremos o verso 18 e depois nós leremos no capítulo 4, verso 4, da mesma carta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18 e depois capítulo 4, versículo 4. Amém, irmãos? Todos acharam? O texto diz assim, versículo 18: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora o verso 4 do capítulo 4: Nos quais, as pessoas, Paulo está referindo às pessoas, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém. Deus abençoe. Vocês notaram, irmãos, que o texto aqui, o segundo texto, é um contraste do primeiro? Então, eu vou ler agora de modo invertido, tá? Eu lerei primeiro o capítulo 4, verso 4, e depois o versículo 18. E eu quero que você pense assim: outrora você encaixava no verso 4 do capítulo 4. Hoje você está no capítulo 3, verso 18. Certo? Então diz assim: nos quais, vamos pensar, somos nós, éramos nós. Diz aí: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça-lhes a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Agora o verso 18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deus abençoe o texto para a nossa edificação. Irmãos, nós temos falado muito aqui sobre aquilo que Deus está fazendo em nós, e não apenas aquilo que Deus faz por nós. Então, mudanças, irmãos, elas acontecem não nas nossas vidas, mas nas circunstâncias que nós vivemos. Deus muda circunstâncias, mas Deus não é Deus de mudança de pessoas. Veja, o próprio Deus, se há uma coisa que Deus não experimentou, foi mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, Deus é imutável. Então, Deus nunca experimentou mudança. E nós sempre achamos, irmãos, que Deus quer fazer mudança na nossa vida. Não nas circunstâncias que nós vivemos, mas na nossa vida. E aí, irmãos, esse é um dos grandes problemas que nós vivemos, porque a mudança, ela temporariamente, ela produz um efeito nas nossas vidas, mas não é algo permanente. Então Deus não quer fazer mudanças em nós, Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer transformar e não apenas fazer mudanças. Veja, uma casa velha pode ser reformada e ter aparência de nova, mas continua velha, não é verdade? Uma roupa pode ter sido reformada, ter aparência de nova, mas continua sendo uma roupa velha. Nosso velho homem, se Deus produzir apenas mudanças, se Deus produzisse apenas mudança no nosso velho homem, o que Deus faria de nós é nos tornarmos apenas pessoas aparentemente melhores, mas não novas pessoas. E o que a Bíblia diz? Se alguém está em Cristo, ajuda aí, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram
eis que se fizeram novas. Então, irmãos, Deus não quer produzir mudança na sua vida, Deus quer transformar a sua vida. É isso que é a mensagem do Evangelho. Como que Deus faz isso, irmãos? Como que Deus produz essa transformação em nós? Se você observar o texto aqui, a primeira coisa que Deus faz é agir na nossa visão. Então Deus produz uma transformação na nossa vida, nos concedendo uma nova visão, enxergarmos de maneira diferente. Ora, o versículo 4 diz que o Deus desse século havia cegado os incrédulos. O que Deus faz então? Deus desvenda os olhos. Então a primeira coisa que Deus transforma na nossa vida é a nossa maneira de ver. Antes víamos a coisa segundo aquilo que era a aparência, aparente, aquilo que era demonstrado, aquilo que era claro, aquilo que tinha aspectos naturais e físicos. Quando Deus age no nosso coração, na transformação, irmãos, a primeira coisa que Deus faz é nos dar visão espiritual, para podermos enxergar espiritualmente as coisas, e não vê-las apenas de modo natural, mas agora ver tudo aquilo que nos cerca e a nós mesmos de maneira espiritual, e percebermos aquilo que é o propósito de Deus. Ora, você já viu na Bíblia, irmãos, quantas pessoas que Jesus curou às vistas? Quantos cegos Jesus curou? Você pode olhar na Bíblia assim, pensar rapidamente aqui. Eu sei que você tem largo conhecimento da Bíblia. Você verá quantas pessoas que tiveram com Jesus e foram curadas de cegueira. Alguns Jesus devolveu a visão, porque antes enxergaram e a perderam. Mas, irmãos, tem um cego lá em João capítulo 9 que Jesus não curou devolvendo a visão. Jesus deu visão, porque ele era cego de nascença. E esse cego ilustra justamente isso que nós vivemos, o que nós éramos e hoje o que somos. Então veja, ao invés de Deus simplesmente melhorar a nossa vida, o que Deus quer, irmãos, é fazer uma transformação em nós. Porque as mudanças, irmãos, elas melhoram o nosso comportamento e o nosso relacionamento. Então, às vezes nós até citamos isso porque nós somos desejosos demais por mudança. E às vezes nós queremos mudar algumas coisas da nossa vida, mudar a aparência, né? Mulheres fazem plástica aí, homens vão para a academia, né? Esses dias eu ouvi uma que eu achei bacana demais. Diz assim: quando a pessoa é nova, ele procura ser sarado, né, Dilson? Sarado, não é? Aí vai para a academia para ser sarado. Quando fica velho, deseja ser curado, porque é tanta enfermidade que vem que quer ser curado, né? Mas de todo jeito nós estamos querendo fazer mudanças na nossa vida, e às vezes nós até cobramos dos outros, querem ver nos nossos relacionamentos, quando a coisa não está indo muito bem, aí às vezes nós cobramos dos outros mudança, não é? Dizendo assim: mas você nunca muda, de novo você está fazendo a mesma coisa, você nunca muda. Nós queremos que pessoas mudem para melhorar o relacionamento, nós queremos que nós mesmos tenhamos mudança para que o nosso relacionamento com os outros seja melhores. Mas, irmãos, Deus não quer fazer mudança, porque mudança não é algo permanente. Mudança é algo do homem, é algo que o homem mesmo faz, e ninguém precisa ter fé para fazer mudança, irmãos, na vida. Pensa, o esforço pode gerar mudança. Uma pessoa que fumava simplesmente pode decidir não fumar mais e mudou o hábito, não é verdade? Precisa ser crente, precisa ter fé para deixar de fumar? Não precisa, irmãos, não é? É o esforço, é a vontade. Então mudança é algo do homem. O homem pode produzir mudança, o homem pode fazer mudança da sua vida, mas, irmãos, Deus faz transformação. É por isso, irmãos, que a primeira coisa que Deus nos dá é a maneira diferente de ver as coisas. Antes nós as víamos de modo natural, agora nós enxergamos espiritualmente. Paulo falou assim, que o homem natural vê as coisas e discerne as coisas de forma natural, mas o homem espiritual enxerga e discerne as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo, irmãos? Por isso que Deus valoriza tanto a visão, por isso que Deus fala tanto de visão. Paulo orava pela igreja dos Efésios, pedindo a Deus que Deus desse a eles
visão espiritual, para poder compreender o propósito de Deus para a sua vida. E se nós não tivermos visão, irmãos, nós vamos continuar desejando mudanças e não transformações na nossa vida. Então, olha, irmãos, o que Deus faz em nós é essa primeira coisa que Deus faz, é essa transformação na nossa maneira de ver as coisas. Nossos olhos são abertos, o véu é tirado e nós passamos a ver a glória de Deus, a glória de Cristo, e passamos a ver as coisas de maneira espiritual e não mais de maneira natural. Ver a Cristo, ver sua glória, ver sua imagem. Paulo disse que é com o rosto desvendado. Então, olha, agora com o rosto desvendado, Deus tira a venda dos nossos olhos. Por que Paulo fala isso? Porque antes, irmãos, o diabo havia cegado o entendimento. O diabo havia colocado uma venda nos olhos que não impedia de enxergar as coisas de Deus. E aí então vem o Senhor agora e devolve essa visão e cria essa visão para que nós possamos perceber as coisas espirituais. Meus irmãos, um pouco antes aqui nesse texto do capítulo 3, aqui do verso 18, Paulo estava falando sobre Israel. E ele diz assim que os judeus não conseguiram enxergar as coisas espiritualmente. E ele cita um exemplo, ele cita o exemplo de Moisés. Vocês lembram daquele incidente quando Moisés subiu no monte e ao descer do monte seu rosto brilhava por haver estado com Deus, ter visto a glória de Deus? O rosto brilhava, e aí o povo pediu a Moisés que colocasse um pano sobre o seu rosto, porque eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto brilhava. Sabe, irmãos, mas depois de uns dias, o brilho de Moisés foi perdendo, foi acabando. Paulo diz isso. O brilho desvanecia, ou seja, foi deixando de existir. E aí, para que não frustrasse o povo, Moisés continuou cobrindo o rosto. E aí Paulo diz assim, que isso passou para o coração deles, porque até hoje, quando eles leem Moisés, eles cobrem o rosto, porque essa venda os impede de ver que há uma glória muito maior do que a primeira glória da lei, do Velho Testamento, da primeira aliança, né, do Velho Testamento, que era uma glória, mas não consegue enxergar a glória maior, que é a glória de Cristo. Por isso, irmãos, os judeus não aceitam que Jesus é o Cristo, porque eles não conseguem entender que há uma glória maior, porque o coração deles está coberto com esse véu, e eles não conseguem perceber. O que Deus precisa fazer, irmãos? Deus precisa abrir os olhos. Sabe por que o seu parente, seu familiar, a pessoa que você relaciona, que ainda não conheceu Jesus, não entregou sua vida a Jesus? Sabe por que ele não entregou ainda? Porque o véu não foi tirado. Então, irmãos, nós estamos orando às vezes para as pessoas que nós amamos, que Deus faça mudança na vida dessas pessoas. Não, irmãos, Deus tem que fazer uma transformação na vida dessas pessoas. Deus precisa tirar a cegueira espiritual, para que eles tenham condição de entender, compreender as coisas espirituais, para que eles possam ver Cristo. E se Deus não der visão espiritual, não enxergará a glória de Deus. Por isso Paulo diz assim, todos nós, com o rosto desvendado, o que Deus fez então? Tirou a venda dos nossos olhos e diz, contemplamos a glória do Senhor. Contemplamos a glória do Senhor. Segunda coisa, meus irmãos, que Deus faz, Deus dá um referencial para a transformação da nossa vida. Primeiro ele tira a venda dos olhos, depois ele dá um referencial. E aí, irmãos, o referencial é Cristo. Ele é que é. Por isso a Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então ele é a nossa referência, ele é o modelo, ele é o 100% perfeito de tudo. Mas Paulo diz aqui que quando nós olhamos no espelho, olhamos para nós mesmos. Então veja, o espelho reflete aquilo que está diante dele, não é verdade? Então, se nós nos colocamos diante do espelho, nós contemplamos, diz ele, a glória do Senhor em nós. Mas essa glória de Deus em nós, comparado com aquele que é cheio de toda a honra e toda a glória, que é Jesus,
isso não é nada. Então Paulo diz assim: quando nós olhamos para nós no espelho, para a nossa fisionomia, para a nossa aparência espiritual, nós entendemos que existe um modelo muito maior e nós estamos muito distantes desse modelo, e que Deus quer nos transformar na imagem dele, como ele é. Olha, irmãos, nós já aprendemos aqui que a Bíblia foi dada e que Jesus viveu aqui no nosso meio, não para que nós observássemos o que Jesus fez e fazermos o mesmo, mas ele nos deu Jesus e os ensinamentos para nós sermos como ele é. Porque, irmãos, veja bem, observar o que Jesus fez e o que Jesus ensinou, qualquer pessoa pode fazer. Seguir o exemplo que Jesus fez, seguir os conselhos de Jesus, uma pessoa que não tem fé nele pode fazer isso. E nós vemos muitas religiões aí pregando isso. Mas, meus irmãos, ser como ele é, só aqueles a quem Deus transformar. Por isso, irmãos, Jesus veio para mostrar como devemos ser e não o que devemos fazer. Olha, os exemplos de Jesus aqui não é para mostrar o que eu devo fazer para agradar a Deus, mas é para mostrar como eu preciso ser para servir a Deus e agradar a Deus. Vou repetir: tudo que Deus deixou aqui escrito, toda a vida de Jesus aqui no mundo, os exemplos que Jesus viveu aqui no mundo, não foi para mostrar a nós como nós devemos fazer, mas foi para nos revelar como nós devemos ser. Porque Deus está interessado naquilo que eu sou. Deus quer transformar o que eu sou, e não apenas as minhas atitudes e o meu comportamento. Mas nós pensamos justamente o contrário. Veja, nós achamos que se nós transformarmos, ou se nós mudarmos, vamos usar essa palavra, se nós mudarmos a nossa maneira de agir, nós seremos. Ora, irmãos, quem foi que ensinou isso para a gente? Lembra? Nós já falamos sobre isso aqui. Quem ensinou que nós seremos se nós fizermos? O diabo. Foi ele que disse na mulher: porque no dia em que dela comer, então, se ela fizer, você será como Deus. Então veja, o diabo ensinou que nós seremos se nós fizermos. O que nós estamos tentando fazer todo dia, irmãos? Nós estamos tentando mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes para sermos. Não é verdade? E Deus quer que nós sejamos para fazermos. Por isso, irmãos, a palavra de Deus diz assim, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus, e ele diz assim, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele. Então Deus nos faz, né? Para quê, irmãos? Ele diz, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós faremos quando nós formos, e não faremos para sermos. Então a transformação que Deus faz na nossa vida, irmãos, é gerar em nós algo novo, uma nova vida, uma nova criatura. E o propósito de Deus é nos transformar naquilo que o Senhor é, na imagem do Senhor. Por isso, então, o terceiro ponto diz assim, que somos transformados na imagem do Senhor. Olha, volte para o texto, o último versículo, o versículo 18, ele diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, visão espiritual, contemplando a glória do Senhor, vemos nossa vida, como nós estamos, a glória de Deus em nós,
somos transformados de glória em glória. No quê? Na imagem do Senhor, como pelo Espírito. Então, qual é o propósito de Deus, irmãos, para a nossa vida? Nos tornar semelhantes a Cristo. Então, toda transformação de Deus na nossa vida, irmãos, é para que nós sejamos semelhantes a Ele. Então, veja, nós não fazemos nada para nascer de novo, nascer dele. Ele é que nos gerou. Também, irmãos, nós não fazemos nada para sermos semelhantes a Ele. É Deus que nos transforma. Se as transformações que acontecem em nossas vidas fossem fruto do nosso esforço, nós teríamos até com que nos vangloriar. Mas Paulo diz assim: longe de mim o gloriar senão na cruz de Cristo. Somos transformados, irmãos, e não nos transformamos. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós somos transformados. Ele diz aqui: nós contemplamos o Senhor. Então, ou seja, vemos o Senhor, contemplamos a glória dele, e aí somos transformados na imagem dele. O rosto desvendado, nós olhamos para a glória do Senhor, e assim somos transformados na sua imagem. Quanto mais nos unirmos a Ele, mais seremos transformados. Mas nós temos pensado, irmãos, justamente o contrário. Nós temos pensado que quanto mais nós mudarmos nossa vida, nosso comportamento, mais nós nos aproximamos de Deus. E o texto ensina justamente o contrário. O texto ensina que quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais nós estivermos relacionando com Deus, mais a nossa vida estará sendo transformada. Está vendo? Por isso, irmãos, a vida cristã passa para muitas pessoas a ser um esforço, algo penoso, algo difícil de viver, porque nós estamos tentando todo o tempo controlar o nosso comportamento, mudar nossas atitudes, para que nós possamos relacionar com Deus. Veja, na nossa visão, nós temos a visão assim, de que Deus é um ser santo, e Ele é santo, tão perfeito, tão acima de nós, e Ele é tudo isso, que nós precisamos nos esforçar, mudando nossa atitude, nos tornando santos, nos tornando melhores cada dia, para que nós possamos então relacionar com Ele. Irmãos, a Bíblia é justamente o contrário. Não somos nós que fomos feitos deuses, foi Jesus que foi feito homem. Repetir. Veja, Deus não nos fez deuses para relacionar com Ele. Jesus é que se fez homem para relacionar conosco. Então veja, irmãos, em todo tempo, Deus procurou relacionar conosco. E é o relacionamento conosco é que produz as transformações de Deus na nossa vida, e não o inverso, não o contrário. Porque nós estamos achando que se nós melhorarmos nossa vida, no final nós vamos nos dar bem, Deus vai nos aceitar, e nós vamos ter um relacionamento com Ele. E é justamente o contrário, irmãos. É quando nós relacionamos com Ele, é que nossa vida é transformada. Viu que é o inverso? E aí, pelo fato de procurarmos mudar a nossa vida e pensarmos que é assim que nós conseguiremos um relacionamento com Deus, nós vamos nos distanciando cada vez mais. Porque as mudanças na nossa vida, elas não são permanentes, elas são transitórias. E cada dia que eu olho para a minha vida, eu reconheço que eu preciso mudar mais, que eu preciso mudar mais, que eu preciso mudar mais. E eu exijo dos outros que eles mudem mais, para que relacionem comigo. Mas com Deus é diferente, irmãos. Deus veio relacionar conosco da forma que nós estamos. Essa é a maior manifestação do amor de Deus. Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Olha, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando, irmãos? Quando nós já tivermos mudado nossa vida? Quando nós já estivermos perfeitos, Jesus iria morrer por nós? Não, irmãos. Quando éramos ainda pecadores. Ele diz assim: porque quando nós éramos inimigos,
porque nós somos reconciliados. Ele diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos pecadores, pelos inimigos. Jesus deu a sua vida quando nós éramos pecadores, quando estávamos com os nossos olhos vendados. E Ele fez isso, irmãos, para que os nossos olhos se abrissem, para que nossa vida no relacionamento com Ele fosse transformada, para que nós cada dia chegássemos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo diz que Cristo está sendo formado em nós. A imagem dele está sendo formada em nós, dia a dia, dia a dia. Que bênção, que maravilha, irmãos. Você já parou para pensar que é assim que Deus fez? Você já viu como o Evangelho torna mais leve? Quando a gente tem esses olhos espirituais para pensar, sai a culpa, sai o medo, sai a angústia, sai o distanciamento, porque nós começamos a ver a Deus como o Senhor da nossa vida, como aquele que nos amou e que nos recebeu assim como nós éramos, para que Ele pudesse abrir os nossos olhos, para que nós pudéssemos enxergar espiritualmente, para que víssemos a glória do Senhor em nós e para que nós fôssemos transformados na sua imagem. Tudo isso Ele fez por amor. O que resta a nós? Honrar, glorificar, caminhar, seguir, andar com o nosso Senhor e procurar, irmãos, cada dia mais relacionar com Deus. Quero concluir, irmãos, voltando ao exemplo de Moisés. Quando Moisés subiu no monte e desceu, o povo olhava para o seu rosto e não conseguia enxergar, porque a glória de Deus estava no seu rosto. E aí o povo disse assim: cobre o seu rosto, nós não conseguimos olhar para você. Isso era evidência, irmãos, de que Moisés havia estado com quem? Com Deus. Meus irmãos, quem está com Deus, isso torna evidente, claro, visível para as outras pessoas. Quem está com Deus, irmãos, quem anda com Deus, quem relaciona com Deus, não consegue esconder isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o brilho da glória de Deus está na nossa vida. Por isso Deus nos chama a ter intimidade com Ele, relacionar com Ele. Deus nos abençoe. Amém? Ministério